Toda vez que eu saio da estratégia que eu defini, que eu mostro para vocês aqui já há 1 ano e meio, todos os aportes mensalmente, toda vez que eu acabo, sei lá, tomando a decisão de sair da estratégia, não só aqui nessa carteira pública, como eu mostrei para vocês, como também ao longo do meu histórico aí de muitos anos como investidor, toda vez que eu saio da minha estratégia, eu me dei mal. E eu acabei fazendo isso com a nossa carteira, já peço desculpas aqui para você, mas eu vou te mostrar qual foi o erro que eu cometi e para que fique mais uma lição, para que eu nunca mais faça isso e principalmente para que você também não faça isso e aprenda com os meus erros também, porque é melhor você aprender com o erro dos outros sem perder o seu dinheiro do que aprender com o seu erro. Mas infelizmente muitas vezes a gente só aprende quando dói mesmo na nossa pele. Então seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui da série A Rota do Milhão, aonde eu aplico o meu dinheiro real todos os meses desde abril de 2023, mostrando para você todo o método investidor alfa, aplicando passo a passo desde a construção da carteira até todos os aportes, cada decisão, cada racional, para que você veja como que eu aplico meu dinheiro com o meu método e por que esse método é o melhor para você também, para você aplicar na sua realidade. Você que não é um investidor profissional do mercado, você não vive disso aqui. Você é uma pessoa que tem o seu emprego, você ganha o seu dinheiro, poupa parte desse dinheiro e investe mensalmente. Eu sou como você, então desenvolvi esse método para mim e resolvi compartilhar com mais pessoas. E com certeza é o melhor método para você também. E se você quiser saber mais sobre o método Investidor Alfa, basta vir aqui na descrição do vídeo, tem um link ali para você poder conhecer um pouco mais detalhes, como que funciona, o que você vai ter acesso. Lá tem todo o meu conhecimento para você se tornar um investidor completo, mesmo que esteja começando do zero. Agora voltando aqui, eu vou te mostrar qual foi a cagada que eu fiz. Veja aqui, esse é o gráfico desde o início do ano, desde o dia 1º de janeiro, do Bitcoin, que é essa linha azul, e o Ethereum, que é essa linha roxa. São as duas maiores criptomoedas aí. Todo mundo, você que me acompanha, sabe que criptomoedas não é minha especialidade de investimentos. Mas eu decidi colocar aqui também, investir em Bitcoin. Já tem mais de 1 ano que a gente investe em Bitcoin aqui. Só fizemos um aporte, ele cresceu tanto que nunca mais eu precisei investir nele. Mas nessa carteira aqui pública da série Rota do Milhão, eu coloquei todos os investimentos, né, que eu julgo assim os mais relevantes, que fazem sentido você ter, porque aqui o intuito é ser educacional. Então, caso você queira investir nesses ativos, eu te mostro como que faz. Então, a forma que eu invisto em Bitcoin, em criptos no geral, é a forma que eu julgo a melhor para qualquer investidor, mesmo que você ame a ideia, o liberalismo e tudo mais, todo o racional por trás do Bitcoin, a gente tem que ser pé no chão, né? E ser bastante condizente com a realidade. Então a gente tem que ter uma gestão de risco da carteira. Então, se você quer investir, a forma que eu recomendo é essa, como a gente investe aqui. Eu só botei 1% da minha carteira em Bitcoin. Você até pode ter um pouco mais do que isso, mas eu não recomendo você ter muito mais do que isso. Ativos de alto risco necessitam ter um baixo percentual da sua carteira para você fugir do risco de ruína. A gente sempre tem que pensar no quanto pode perder antes de pensar no quanto pode ganhar. E aqui eu mostro para você o gráfico do Bitcoin versus Ethereum, porque a gente só investe em Bitcoin, né, aqui na carteira. Eu olhei aqui e conversando com um amigo também, que é especialista nisso, ele investe praticamente todo o dinheiro dele em Bitcoin e em cripto no geral. Já falei para ele várias vezes, né, que não é o que eu recomendo, mas beleza, é o que ele tá fazendo. Inclusive ele tá saindo desse mundo, ele falou, fechando esse ano, eu caio fora dessa, eu vou colocar tudo em ETFs como você fala. Então, de pouco em pouco, a gente vai convertendo a galera. Ele mostrou pra mim que o Bitcoin deu uma porrada, que todo mundo sabe que ele subiu com muita força nos últimos meses. Ele deu uma porrada aqui e desde o início do ano, ele já subiu, olha, 113% em dólar, tá? Isso aqui somente em dólar. Se você olhar em reais, ele subiu bem mais, porque no início do ano o dólar estava em 4,90 e hoje está 5,80. Então, em reais, ele subiu muito mais. Mas em dólar, que é o que realmente a gente consegue pesar aqui a sua real rentabilidade, ele subiu 113%. E o Ethereum, 41%. O Ethereum também subiu forte aqui nos últimos dias, como você pode ver aqui no gráfico, mas bem menos que o Bitcoin. Então ele falou para mim o seguinte, pô, você que investe aí em Bitcoin, tá na hora de fazer a rotação, que ele falou que é algo que quem manja de criptomoedas é algo bastante comum. A rotação é o quê? O pessoal vai migrando entre essas duas criptos, que são as duas maiores, né, que são os dois lastros assim do mercado como um todo. Eles olham a dominância do Bitcoin, eu não manjo de Bitcoin, tá? Mas é o que eu aprendi com ele. A dominância é o valor de mercado do Bitcoin em cima das outras criptomoedas. Existe ali uma média dessa dominância. E o Bitcoin, como ele subiu muito forte nos últimos meses, ele ficou num patamar, principalmente em relação ao Ethereum, que não se via há muitos anos, ou seja, ele valendo muito mais do que as outras criptomoedas. E geralmente isso não é sustentável. Então a tese é que as outras criptomoedas, além do Bitcoin, tirando o Bitcoin e as outras criptos, elas ainda viriam a subir com bastante força, um pouco mais atrasadas. Então ele falou para mim, você que tem Bitcoin, migra o Bitcoin, faz a rotação para outras criptos.
Você que não entende disso, não quer ficar de olho nisso, não quer ficar gastando muita energia, então migra para Ethereum, porque é outra criptomoeda mais forte, maior, mais segura, e aí faz essa rotação. Aí eu falei, beleza, eu vou fazer esse teste. Eu vou fazer esse teste com a carteira pública nossa. Peguei o dinheiro que a gente tinha em Bitcoin, muito pouco, né? 1% da carteira, dava uns R$100 e poucos apenas. Mas aqui, assim, independente do valor que você está investindo, o resultado vai ser o mesmo, percentualmente. Peguei todo o valor que a gente tinha em Bitcoin e rotacionei, e troquei para Ethereum. E eu fiz isso no dia 7 de novembro. Vamos olhar qual foi o resultado. O Bitcoin estava subindo forte já, tá? A gente já tinha uma valorização bem forte naquele Bitcoin que eu deixei parado. Aí, se eu botar aqui, por exemplo, no último um mês, um pouco mais, tá parecido até, tá vendo? 41% de alta do Bitcoin em um mês e 36% do Ethereum. Mas se eu botar aqui desde o dia 7 de novembro até o dia de hoje. Eu tô gravando aqui dia 26. A gente pode ver que o Bitcoin subiu bem mais ainda. Isso porque o Ethereum deu uma subida forte bem aqui, ó, no dia 21 de novembro. Ele deu uma porrada e aí chegou próximo, mas caiu. Ou seja, o Bitcoin subiu aqui 23%, o Ethereum 13%. A gente perdeu 10%. O que eu quero dizer com isso aqui? Foi um erro fazer essa rotação. No longo prazo, pode ser que não seja. Tá? Pode ser que a gente tenha uma boa rentabilidade, pode ser que o Ethereum ainda suba. Qual é a questão? Vamos lá, agora os ensinamentos disso aqui. Primeiro ponto, já é energia desnecessária sendo gasta. Eu preciso ficar olhando, preciso saber o timing certo, ficar monitorando indicadores, como por exemplo a dominância do Bitcoin. A gente pode transpor isso para outros ativos também, como ações, renda fixa. O pessoal sempre olha a taxa de juros, macroeconomia, para tomar decisões de investimento. É algo parecido, tá? Dá pra gente transpor da mesma forma. Tomar essas decisões com base nesses indicadores econômicos e tudo mais. A gente muitas vezes tem um sentido em fazer isso, porque assim, faz sentido por conta disso. Só que muitas vezes isso não é o bastante para a tese estar certa. E aí a gente também tem que pensar que existe a chance de a gente estar errado. E você gasta energia, tem custo com transação, eu tive custo para vender o Bitcoin e custo para comprar o Ethereum. Você tem custos que ficam pelo meio do caminho, você gasta energia, tem que ficar acompanhando e às vezes fica remoendo quando não dá certo. Aí muitas vezes o que a pessoa pode fazer aqui? Aí ele vê, pô, não deu certo, vou voltar para o Bitcoin que continuou subindo. Aí você rotaciona de novo e aí acontece o oposto. Aí vamos dizer que eu faça isso, como muita gente faz, com ações, qualquer coisa, e aí o Ethereum começa a subir com força e o Bitcoin não. Aí você pensa, de novo, eu errei. Então ficar entrando e saindo de investimentos é muito errado. E é por isso que eu saí do método, porque o método investidor alfa, o método que eu utilizo aqui, não existe isso. A gente não fica olhando o que comprar, o que vender dessa forma. A gente simplesmente tem uma alocação estrutural, a gente definiu percentuais para cada ativo e definiu uma gestão de alocação que o objetivo é sempre manter aquela alocação pré-definida. Se eu falei que quero ter 1% em criptomoedas, então é 1%. Se o Bitcoin está subindo ou caindo, não importa. Eu só vou comprar se o método mandar eu comprar. Eu não ligo para indicadores macroeconômicos, não ligo para nada disso, não gasto minha energia com isso. Eu foco simplesmente meu tempo em trabalhar para ganhar mais dinheiro, em poder curtir tempo com a minha família, com meus amigos, com as pessoas que eu amo, viajar, lazer, que são as coisas que realmente importam na vida. E aí, mais uma informação que a gente pode pegar aqui também, essa imagem, já mostrei essa imagem aqui em outro episódio, que é o custo de você tentar fazer esse timing de mercado, que ele chama aqui de timing the market. Eu vou explicar o que esse gráfico quer dizer. Isso aqui é pegando o S&P 500, tá? O principal indicador, o principal índice do mercado americano. Se você tivesse investido $10 mil no S&P 500 em janeiro de 2003 e tivesse esperado até dezembro de 2022, ou seja, 20 anos aqui de investimentos, se você tivesse deixado o dinheiro parado e investido todos os dias, os 10 mil viraram $64.800. Beleza, ótimo retorno. Se você tivesse perdido somente os 10 melhores dias durante 20 anos, ou seja, você vendeu antes do dia começar e comprou de novo depois que o dia terminou. Só 10 dias em 20 anos, o seu retorno caiu para 29 mil. Se você perde 20, 17 mil, perde 30, caiu para 11, o retorno praticamente zero. Perdeu 40 dias, o retorno já é negativo, 10 mil viraram 8, e assim por diante. O que eu quero dizer? Eu fiz uma rotação aqui, né? Eu saí do Bitcoin e comprei Ethereum, mas pode ser que alguns melhores dias do Bitcoin estejam chegando, e não os melhores dias do Ethereum. Pode ser que os melhores do Ethereum já passaram. E aí, o risco de eu perder esses grandes dias e entrar depois tarde, isso pode comprometer todo o meu retorno no futuro. O mesmo vale para ações, para quando você acha que é hora de comprar renda fixa, é hora de comprar ações. Você não precisa se preocupar com nada disso. Simplesmente mantenha uma alocação estrutural como o método manda. Toda vez que eu saio do método, é essa a conclusão que eu chego. Seguir o método é sempre o melhor caminho. Você até pode, às vezes, acertar fazendo isso, mas só que você tem a chance de errar. E outra, você pode fazer isso continuamente e algumas vezes você vai errar. E os erros vão acabar tirando o benefício de todos os outros acertos que você fez. Então não vale a pena gastar tempo com isso, energia com isso. Simplesmente siga o método que você vai ter a garantia de ter um bom retorno. Vamos agora fazer aqui a análise da nossa carteira até então, como é que ela ficou. E também os aportes do mês. Então, começando aqui, eu já realizei os aportes, tá? Eu vou te mostrar qual aporte que eu fiz, seguindo o método. Então, aqui já está atualizado com os novos aportes. Você pode ver que o nosso patrimônio está em R$16.100. A gente teve um retorno positivo de novo esse mês. Inclusive, a rentabilidade da carteira
você pode ver como que tá surreal, né? Desde o início, a nossa carteira está rendendo já aqui 38%, contra 21% do Ibovespa e 19% do CDI. Então a gente está com uma rentabilidade bem superior e com risco muito menor que o Ibovespa, né? Que é renda variável aqui também, para a gente poder comparar. Inclusive, eu sempre gosto de olhar o seguinte, nosso investimento em ações no Brasil está com retorno negativo, menos 0,2%, mas o resto está muito bom. Principalmente em criptos, que está com 273%, mas é um risco muito alto, né? Sempre mantenha a gestão de risco. Lembra, acertar o timing das coisas é furada, a gente acabou de ver isso. E investimentos no exterior também estão indo muito bem. Stocks a 47%, REITs 52% e ETFs 48%. E aqui a gente correu muito menos risco, né? Muito menos risco com ETFs ultra diversificados e um retorno muito bom em investimentos em dólar, para a gente conseguir nossa renda passiva em dólar. E aí o mês de outubro terminou com 1,85% positivo e novembro também está positivo, quase encerrando em 1,6%. Então a gente está conseguindo um retorno muito bom no ano, já acumulado de 24%. É um retorno muito acima da média, tá? 24% ao ano, com a carteira que a base dela está em renda fixa e ações. Está muito acima da média, a gente não vai esperar isso aqui que aconteça todos os anos, que se repita assim. Mas alguns anos serão assim. E esses anos aqui, lembra, é aquele time in the market. A gente passou por alguns dos melhores dias, melhores meses da Bolsa nos próximos anos e dos últimos anos. Mas a gente esteve posicionado. A gente não tirou dinheiro de ações para ficar colocando em renda fixa, como muita gente está fazendo agora, que a taxa de juros está altíssima. Essas pessoas estão deixando de ganhar dinheiro se tivessem investido dessa forma. E aí aqui o crescimento do patrimônio, esse é o gráfico que realmente interessa. Esse é o gráfico importante. Rentabilidade é somente para acelerar o crescimento desse gráfico aqui, mas o que importa é esse. É o quanto de dinheiro que eu tenho e como ele está crescendo. Aqui, ele está sempre crescendo. Se eu pegar aqui tudo, dos últimos, todos os anos, né? Ele está sempre crescendo, nunca teve um ano negativo, um mês negativo, ele sempre sobe. Alguns meses sobe mais, outros menos, porque aí é a influência da rentabilidade. Mas está sempre subindo, é isso que importa. Vai ser sempre assim? Não. Porque, por enquanto, os nossos aportes são grandes em comparação ao nosso patrimônio. Está no início. 1 ano e meio é pouco ainda. A gente quer juntar R$1 milhão aqui, ajustados pela inflação. Está bem no começo. Mas vamos dizer, quando eu estiver com 600 mil investidos, e mesmo que esteja aportando 5 mil por mês, ainda é um aporte pequeno, 5 mil perto de 600. E aí um mês negativo, pode ser que o meu aporte não seja bastante para poder recuperar, né, recompor a rentabilidade negativa. Por enquanto, sempre é. A gente está aplicando R$720 por mês, mais ou menos, R$700 ali do que eu uso no meu bolso, uns 20, 25 que eu recebo de dividendos ali ao longo do mês. E aí eu faço esse aporte, geralmente ele compõe mesmo os meses que a rentabilidade é negativa, que às vezes eu perco R$200 no mês, eu invisto 700 e aí eu acabo ficando com saldo positivo de 500. Agora vamos aqui aplicar o método seguindo a nossa planilha. Bom, aqui está o aporte desse mês, foi de R$727,61, que é R$700 que eu tirei do meu bolso, mais alguns centavos que ficaram residuais do aporte no mês passado, mais o que recebemos de renda passiva aqui ao longo do mês de novembro. O patrimônio estava em 15.400, né, e o dólar a 5,81. Aí eu atualizei aqui os valores de criptomoedas, já bateu R$154, com a alta bem forte, mesmo com a gente fazendo essa rotação. O Ethereum também subiu, só subiu menos do que o Bitcoin. Então a gente conseguiu aqui uma rentabilidade bem positiva ainda com criptomoedas. E também já atualizei aqui nossa renda fixa, que também está rendendo bem alto. E aí, continuando aqui, o método terceiro passo, qual classe de ativo a gente vai aportar? Eu olho qual está mais verde, no caso aqui, ETFs no exterior. Eu fiz uma mudança, tá vendo que eu aumentei o percentual? A gente agora vai ter 65% de ETFs no exterior, porque assim, apesar disso aqui ser uma carteira ali educativa, educacional, né? Eu coloquei todas as classes de ativo, então um pouco de cada para você ver como que a gente investe. Ela é bem diferente da minha carteira pessoal, que a gente tem que montar a carteira de acordo com o seu perfil, o seu objetivo, aqui é somente um exemplo. Eu ainda gosto de ter a base da carteira mesmo em ETFs. Então eu quis aumentar um pouco mais para 65%. A gente começou isso aqui, acho que era 50%, né? E eu fui aumentando de pouco em pouco. Eu aumentei um pouco mais para 65% agora. Então a gente vai ter que fazer um aporte em ETFs, porque o percentual atual está bem abaixo do percentual ideal. Agora, quarto passo, qual classe de ativo a gente vai aportar? Como tem que aportar em ETFs, vamos olhar qual ativo, então, qual ETF. Vamos descer aqui para a parte dos ETFs, aqui estão. A gente faz a mesma coisa. Olha aqui, qual está para comprar, tem vários para comprar, mas quais são os melhores para comprar dentre esses? O que tem o valor aqui mais verde, o valor para aporte mais alto. No caso, o VO e o VIOV também está com percentual alto. Então, o que eu fiz? Eu peguei o aporte e defini uns 60% eu vou colocar no VO
e uns 40% eu vou colocar no VIOV. E aí eu fiz os aportes, eu vou te mostrar aqui quais que eu fiz, vou colocar na tela também para você um print aí das ordens que eu enviei, para você ver como que nada aqui é fake, é tudo dinheiro real mesmo. Aqui em transações, eu coloquei os valores que eu investi. Tem todas as transações que a gente fez aqui até hoje, de todos os episódios. Em todos os episódios eu mostro isso aqui. Tá aqui a compra e a venda, né, do Bitcoin e Ethereum. Você pode ver que eu vendi ali R$128 de Bitcoin e comprei 124 em Ethereum. Por que eu não comprei o mesmo valor? Por causa dos custos. Eu tive custo para vender o Bitcoin e custo para comprar o Ethereum. Então, às vezes, um erro de análise desse aqui, eu posso perder muito dinheiro por conta desses custos. Mas o 124 a gente já viu que já virou 150 e poucos, porque o Ethereum também subiu. Aí eu comprei aqui $50 do VIOV e $73 do VO. Aí eu volto aqui e atualizo o quanto a gente tem agora de VO. Como eu comprei aquela quantidade, na corretora agora está aparecendo 1,025 VO, e o VIOV agora são 2,127. Pronto, os aportes estão feitos, bem fácil, direto ao ponto. Aqui está a nossa carteira atualizada com 16.140 e poucos reais aqui. A gente já conquistou 1,6% do nosso objetivo. Parece longe, mas lembra que o patrimônio, aqui, olha, a gente calculou, ele cresce de forma exponencial. No começo é assim mesmo, ele cresce devagar, depois ele vai crescendo bem mais rápido. E se você tem interesse em aprender mais sobre o método investidor alfa, montar a sua carteira de investimentos em ETFs, em ações, em renda fixa, em fundos imobiliários, qualquer ativo que faça sentido para você, até definir o que faz, o que não faz sentido para você, eu recomendo você conhecer um pouco mais sobre o método investidor alfa, clicando no link que está na descrição desse vídeo aqui embaixo, que eu tenho mais detalhes sobre como que ele funciona. Então por hoje é isso e até o próximo episódio.